doutora Riva? Sim. Bom, então, boa noite a todos. Agora, formalmente, eu cumprimento, né, em nome da diretoria da OAB Santana, esse evento que estamos fazendo hoje do Outubro Rosa. É uma honra para nós. Eu cumprimento aqui os diretores, o presidente, o Dr. Peter Aparecido de Souza, a doutora Riva Vaz de Oliveira, secretária-geral, o nosso diretor tesoureiro, Dr. Olício Sabino Mateus. É uma honra a presença de todos vocês aqui. Temos as nossas convidadas especiais, aqui as presidentes de comissão, mulheres convidadas, que estão presentes aqui, a doutora Elisa Reis, da comissão da OAB Vai à Faculdade, doutora Tatiana Santana, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, doutora Bárbara Felipe, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Cláudia Nakano, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, doutora Fabiana Medeiros, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutora Janda Tisbe, presidente da Comissão de Conciliação e Mediação da OAB Santana, doutora Maria do Céu, presidente da Comissão de Ação Social, doutora Daniela Duarte, presidente da Comissão de Sexologia, doutora Andréia Cristina D'Angelo, presidente da Comissão de Processo Penal e Processo Penal. Todas queridas aqui convidadas, e nosso palestrante, né, o querido doutor Felipe Moraes, que prontamente aqui atendeu o convite, eu agradeço a presença. O doutor Felipe Moraes, ele é oncologista, clínico pela Faculdade de Medicina da USP, atuante no Hospital São Camilo Pompeia. Ele é formado também em teologia pelo Centro Universitário Clarentiano. Ele é autor, palestrante e estudioso da área de espiritualidade e saúde. E hoje ele vem nos falar sobre a espiritualidade no enfrentamento do câncer de mama. Inicialmente, eu vou passar, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, o Dr. Peter Aparecido de Souza. Dr. Peter. Muito boa noite a todas as pessoas que nos dão a honra de assistir esta excelente live tratando do Outubro Rosa. A Subseção Santana não poderia ficar de fora e não poderia deixar passar este momento vivido por todos nós e também este momento de reflexão em todas as subseções da OAB, na OAB seccional também, para tratar desse tema muito caro, que é o câncer de mama. Nesse sentido, a diretoria houve por bem trazer para si, na pessoa das doutoras Cláudia Areias e Riva Vaz, a realização deste evento, que é um evento que poderia ser realizado muito bem por qualquer das comissões da OAB Santana, especialmente as comissões lideradas e muito bem lideradas, capitaneadas pelas mulheres advogadas que nos dão a honra e o privilégio de estar conosco. Saúdo, sim, a minha dileta diretoria, já falei, não canso de falar, doutora Riva Vaz, doutora Cláudia Areias, vossas excelências são os pilares, são as colunas de sustentação desta diretoria. Haja vista o evento de hoje, que acontece graças à mobilização de vossas excelências. Para com vossas excelências é muito grande, doutora Riva e doutora Cláudia, pelo trabalho que estão desenvolvendo na diretoria desta gestão da OAB Santana. Não poderia, segue meus agradecimentos, e não poderia deixar de agradecer este que é meu amigo, meu irmão, não biológico, mas meu irmão de afeto,
que eu não canso de elogiar, que quem trouxe esta verve acadêmica para a OAB Santana, e ontem tive a oportunidade de cumprimentá-lo pelo Dia dos Professores, e naquela oportunidade de entrega de carteiras, solenidade de outorga de carteiras, eu dizia, quisera eu que todos os professores tivessem a linha do professor doutor Olício Sabino Mateus. Professor Mateus, saiba da minha gratidão a Vossa Excelência por tudo que tem feito, por toda essa face acadêmica que Vossa Excelência está trazendo para a OAB Santana. Sou, como diz o nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, sou devedor de Vossa Excelência sob esse aspecto e também sob a coordenação da ESA, que Vossa Excelência vem fazendo com maestria, doutor Mateus, com maestria, com alegria. E gostaria de deixar meu agradecimento eterno a Vossa Excelência. Também cumprimento, embora não esteja presente, o doutor Oswaldo Correia Vieira, nosso vice-presidente, para quem eu não canso de dizer que para quem missão dada é missão cumprida. Ainda hoje estava verificando a nossa posse, eu disse isso na nossa posse, e o doutor Vieira exerce um papel de fundamental importância nesta gestão da OAB Santana. Então, a doutora Riva, a doutora Cláudia, meu muito obrigado. As presidentes de comissões, qualquer de vocês poderiam muito bem trazer este evento para cá, mas a diretoria houve por bem trazer, sem embargos de Vossas Excelências também desenvolverem eventos que tais, porque para a OAB Santana não importa o santo, o que importa é o milagre. E o milagre hoje, mais um desses milagres, está sendo trazido para as mulheres advogadas e, por que não, para as mulheres desse nosso estado, as mulheres deste nosso país. Gostaria de agradecer imensamente a todos os presidentes de comissões, em especial às presidentes que nos dão a honra de ombrear de hoje. E falando de mulher advogada, nós não devemos nos esquecer, não podemos nos esquecer de tudo o peso que carrega a mulher advogada na sua jornada, não só como advogada, como a dupla jornada. A doutora Riva às vezes brinca, ao ligar ela está ora cuidando da casa, ora fazendo prazo, ora cuidando da sua filha. Tudo bem, doutora? Exercendo o protagonismo da mulher advogada. E esta dupla jornada, cumprindo prazos, é muito difícil. E, por vezes, não há tempo de se cuidar como deveriam. Por vezes, esquecem de si mesmas, em prol da família, em prol dos clientes, ainda mais no momento de pandemia que assola a humanidade. E a mulher advogada, ela traz consigo esta carga de prazos, este mundo jurídico que já é pesado, ela traz consigo e esquece muitas vezes de se cuidar. E aí defronta com o inesperado e tem que assimilar o desafio, preparar a mente e mobilizar o espírito. E é este o intuito, é este o propósito, se bem entendo, que o doutor Felipe Moraes irá trazer para nós, com todo o seu conhecimento, toda a sua maestria e todo o vasto currículo que demonstra de forma plena a alta cultura de Vossa Excelência, doutor Felipe, em falar deste assunto e que é autoridade. Portanto, seja muito bem-vindo à OAB Santana,
faça da OAB Santana a sua casa e, em nome da diretoria e da advocacia santanense, receba o meu afetuoso abraço. Que o Criador possa nos proporcionar uma excelente noite esclarecedora sobre o câncer de mama. Muito obrigado. Devolvo a palavra à doutora Cláudia Areias. Obrigada, doutor Peter, pelas palavras. Muito me honra fazer parte dessa diretoria e desse nosso grupo aí, que tem um trabalho árduo, mas que estamos juntos aí. Eu passo a palavra agora para a doutora Riva Vaz de Oliveira, secretária-geral da OAB Subseção Santana. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a todos na pessoa da querida doutora Cláudia, diretora, assim como eu, na Subseção Santana. A nossa conselheira que acabou de entrar, doutora Diva, seja bem-vinda, doutora Diva Zito, que por coincidência é tão diva quanto minha mãe, que tem por nome sua xará. Cumprimento também as presidentes de comissões presentes, todas elas, nossas colegas aí, guerreiras de trabalho. Agradeço também e cumprimento a presença do Dr. Felipe Moraes. Temos certeza que será uma noite de muita inspiração e muito aprendizado. Seja bem-vindo para a Subseção Santana. Esta é sua casa, doutor Felipe. Fico grato pela acolhida, obrigado pelas palavras gentis. Doutora Riva, eu vou só fazer registro da presença da doutora Diva. Doutora Diva, quer falar alguma coisa, algum cumprimento inicial? Doutora Diva Gonçalves Zito Miguel de Oliveira, nossa conselheira da Subseção Santana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutora, com a palavra. Imagina, muito obrigada. Boa noite a todos. Faço aqui meus cumprimentos na pessoa da doutora Cláudia Areias. Então, estendo meus cumprimentos a todos, doutor Peter, doutor Olício, o nosso palestrante, doutor Felipe, muito obrigada a todos por poder participar dessa grande... Essa imensa... Desculpe, é que eu estou esbaforida porque eu fui trabalhar e cheguei assim em cima da hora, então eu estou um pouco tensa, mas eu tenho imenso prazer de compartilhar com vocês essa oportunidade dessa palestra, que eu tenho certeza que sairemos daqui um pouco diferente. Por quê? Porque o tema que nós vamos tratar, ele não é só com relação à preservação da saúde, à manutenção dos cuidados necessários, mas sim a importância de que a espiritualidade faz com que nós nos fortalecemos e que possamos enfrentar qualquer tipo de mazela em nosso corpo. Isso é muito importante, a medicina tem avançado nesse sentido, tem respeitado essa nova visão. Então, saúde, medicina acompanhada de espiritualidade nos fortalece, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo uma nova realidade. E temos muito medo de perder a nossa saúde. Então, isso vai ser muito importante. Parabenizo as doutoras, a diretoria da OAB Santana, pela escolha de tratar esse tema e por estarmos aqui podendo compartilhar desse conhecimento, a generosidade do doutor Felipe em contribuir conosco, em nos apresentar esse tema de grande relevância. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. A OAB Santana, como sempre, está à frente de muitas questões. Então, parabenizo o Dr. Peter, a sua diretoria, por essa escolha. E espero poder estar compartilhando com vocês outras e grandes oportunidades como essa. Obrigada, doutora Diva. Eu só registro também um agradecimento ao doutor Matheus Mazzali,
que é o nosso presidente da Comissão de Comunicação, que está aqui nos bastidores auxiliando, e ao senhor Roberto Carvalho também, que está aqui fazendo com que esse evento seja um sucesso aí na parte tecnológica. E sem mais delongas, o doutor Felipe ele vai falar, vou passar a palavra para ele, ele vai fazer a palestra, depois no final vou reservar uns 10, 15 minutinhos, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente abre a palavra, tá bom? Doutor Felipe, com a palavra. Bom, pessoal, boa noite. Novamente, obrigado pelas palavras gentis com as quais fui brindado nessas apresentações. E creio que é fundamental que haja um movimento que envolva todos os setores da sociedade nesse período que nós estamos vivendo, nesse mês especial dedicado à prevenção e tratamento do câncer de mama, que não deveria ser um mês, né? Deveria ser algo contínuo ao longo dos nossos sistemas de saúde, tanto privado quanto particular, tanto privado quanto público, mas que haja, então, ao menos da sociedade civil organizada para que a gente possa discutir. E muito me alegra a oportunidade hoje de discutir com vocês um tema que é um tema que vem crescendo, vem ganhando destaque dentro dos meios acadêmicos médicos, que é o tema da espiritualidade. Eu destaco que esse tema não é tão novo quanto parece. Quando nós olhamos a história da medicina na sua origem e nós regressamos para a maneira como os seres humanos organizavam o seu sistema de cura, o seu sistema de assistência espiritual, de organização da maneira como as pessoas eram cuidadas, nós vamos ver que nas sociedades mais primitivas, nós tínhamos a associação entre o curandeiro e o líder religioso. Quer dizer, de alguma forma, as facetas ao longo de vários e vários séculos. Nós vamos ter o início dessa distinção de uma maneira mais clara, particularmente a partir do século XVIII da nossa era, quando você começa, dentro das academias médicas, das universidades, que nascem também num contexto religioso, num contexto espiritual. Lembrar que os hospitais nascem dentro de estruturas religiosas, vinculados particularmente à Igreja Católica no Ocidente, religiosos, né? E só muito progressivamente, muito lentamente, vai haver um processo de separação, de laicização dos ambientes de cuidado e saúde e dos ambientes acadêmicos. Essa separação foi bem, talvez, durante algum tempo, e, de alguma maneira, talvez tenha permitido determinados avanços e tenha permitido com que certos tabus fossem por terra e algumas coisas conseguissem caminhar. Mas se, por um lado, houve algum benefício, ao menos teórico, nesse desenvolvimento da medicina num âmbito mais cartesiano, por outro lado, nós chegamos às vésperas do século XX, nós chegamos às vésperas do século XX com uma série de questões a serem discutidas. Pacientes insatisfeitos, sistemas de saúde caros e ineficazes. E para as origens disso, e nós fomos buscar por que é que isso estava acontecendo, e quando a gente começou a perguntar para as pessoas por que elas se sentiam infelizes no seu sistema de saúde, não tipos de procedimentos, medicamentos, cirurgias, ou ao tipo de relacionavam com o seu profissional de saúde. Então, esse processo de saúde perdeu algo de seu brilho, perdeu algo de sua intencionalidade humana, né? Aquilo que depois ficou conhecido como a busca de um processo de humanização. E por que nós podemos dizer que hoje nós vivemos a demanda? Porque o cuidado em saúde perdeu a dimensão do todo. O cuidado em saúde perdeu a dimensão da integralidade do indivíduo. Então, de alguma maneira,
próprio sistema de saúde, a própria maneira como a gente cuida das pessoas, caiu no fosso platônico dessa distinção corpo-alma. Objetivo do cuidado do médico e da equipe de saúde, quando eu falar médico, eu estou falando da equipe de saúde de uma forma mais ampla. O objetivo de cuidado do médico é o corpo, e a alma é um problema religiosos a serem resolvidos, enfim, por um ambiente que não é do mundo, com os esoterismos da vida espiritual. Então, isso reina, de alguma maneira, na visão de uma série de profissionais de saúde e de formadores de opinião no meio acadêmico. Mas, ora, se o indivíduo, enquanto ser humano, é constituído por esferas que se somam e se complementam, no âmbito biológico, no âmbito psíquico, e no âmbito biológico, e no âmbito espiritual, evidentemente, se o ser humano é a complexidade disso, e a definição de saúde pela a completa percepção e o senso de bem-estar do indivíduo, em frente, o Código de Ética Médica defende que o objetivo da ação do médico é o restabelecimento da saúde. Ora, a saúde só pode ser restabelecida ou ela só pode prosperar dentro de um ambiente onde todas as esferas do indivíduo são englobadas, aquilo que nós viemos a chamar de cuidado holístico, né? De um cuidado que envolve toda a experiência do indivíduo enquanto ser humano e não apenas a doença. Não se trata de jogar pelo ralo tudo aquilo que nós desenvolvemos no âmbito técnico-científico, mas se trata de lançar um olhar, mesmo a potencialidade da técnica, mas um olhar que se volte particularmente para o indivíduo que se coloca diante de você e as questões que estão associadas não só ao adoecimento biológico, mas a as psicoafetivas e demandas sociofamiliares. Esse olhar, evidentemente, é um olhar que demanda do médico um maior esforço. Ela é muito mais demandante do profissional do que simplesmente a prescrição de determinadas medicações ou determinados tratamentos, ainda que isso deva ser feito com primazia. E o ponto que eu trago, então, portanto, feito esse preâmbulo, né, esse prolegômeno inicial, o ponto que eu trago para a nossa discussão é o papel disso no tratamento do câncer. Então, primeiro, no que é o câncer. Eu lido com pessoas com câncer há muito tempo e, na experiência diária, nós vamos percebendo não só a nossa pequenez enquanto médicos, sendo que, por muitas vezes, somos incapazes de ajudar e resolver problemas, de curar as pessoas. Né? Há uma parcela bastante razoável dos pacientes com câncer de mama que não são curáveis pela medicina atual. E, ao mesmo tempo, essa sensação de impotência do ponto de vista técnico, ela tem que vir acompanhada de uma sensação de que, se eu não posso curar, eu tenho que buscar um cuidado que amplie-se para todas as esferas do indivíduo de tal maneira. A expressão "eu não tenho o que fazer" não é uma expressão que deva ser usada rotineiramente por nenhum profissional dentro do mundo da oncologia ou por nenhum profissional. Há sempre o que fazer. Onde há um indivíduo sofrendo, há o que fazer. Esse, inclusive, foi o lema que, de alguma maneira, animou o trabalho das pioneiras na área de cuidados paliativos, que, coincidentemente, são duas mulheres, a Cicely Saunders e a Elizabeth Kubler-Ross. Bem, mas, quando nós vamos falar especificamente do câncer de mama, nós entramos num cenário onde imperam os tabus, onde imperam problemas psicoafetivos, onde imperam uma série de questões que vão muito além
do adoecimento em si. Eu digo isso porque quem trabalha dentro do universo da oncologia percebe claramente o contexto do tratamento de um paciente, né, ou de uma jovem moça de 35 anos que descobre um câncer de mama metastático e que tem toda a sua vida, de alguma maneira, atropelada ou toda a sua vida colocada em xeque, né, diante de uma doença potencialmente fatal e diante de alguma doença que interrompe a potencialidade, ou seja, interrompe uma quantidade enorme de planos e projetos, ao menos temporariamente, e coloca toda a existência em sofrimento. E no caso da mulher, particularmente no câncer de mama, se entra nesse contexto uma série de questões relacionadas à autopercepção e à percepção social dentro das próprias consequências do tratamento, como a alopécia, que é a perda de cabelo, né, como as cirurgias de mama, hoje cada vez mais conservadoras, cada vez mais com as cirurgias mamárias para o tratamento do câncer de mama levam a sequelas estéticas, podem levar a sequelas funcionais dos membros superiores. Contando para vocês casos de minhas pacientes, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, que dentro do contexto do adoecimento do câncer de mama. Então, ao se verem doentes e ao se verem, de alguma maneira, estigmatizadas por uma doença, amedrontadas pelo tratamento, que muitas vezes é um tratamento agressivo, também eu também sou obrigado a apresentar para vocês esse panorama, também não é uma questão restrita a determinadas classes sociais. Eu vejo isso acontecer entre pessoas com acesso a serviços de saúde muito de excelente qualidade, eu quero apresentar para vocês a complexidade do tratamento do câncer de mama. O câncer de mama, ele não é uma doença como uma pneumonia ou uma doença como uma doença, enfim, por exemplo, um diabetes ou hipertensão. É uma doença que coloca em xeque a própria essência, a própria integralidade do indivíduo. Eu gosto muito dessa palavra quando eu estou lidando com os residentes. Eu falo, você sempre tem que olhar para a integralidade do indivíduo. E você saber que você está diante de uma doença que pode desmontar essa integralidade, pode dissolver o indivíduo e levar a um sofrimento tão profundo que muitas vezes a gente não consegue ter dimensão do quão devastada a vida de uma paciente pode ser com o diagnóstico de câncer de mama, ainda mesmo naquelas pacientes que são potencialmente curáveis. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o cenário, se não ideal, mas é o cenário que grita pelo contexto da assistência espiritual. Espiritualidade, na maneira como eu quero definir aqui, eu vou tentar trazer o termo para a interface entre saúde e espiritualidade. Porque se eu fosse falar de espiritualidade a partir de uma definição religiosa propriamente, nós poderíamos elencar aqui dezenas de descrições, dezenas de definições a partir da experiência espiritual de cada movimento religioso ou de cada comunidade cultural mundial. Mas quando a gente fala de espiritualidade dentro do universo da saúde, na intersecção que se constrói, é necessário que se tome um termo que permita abarcar o máximo possível o conceito de espiritualidade aplicado a qualquer ser humano. Todo ser humano, a minha impressão, e há um consenso de autores nesse sentido, é dotado de uma espiritualidade, de alguma forma de espiritualidade. E isso parece estar arraigado desde a transição do Paleolítico para o Neolítico.
Quer dizer, desde que as comunidades humanas começam a se assentar e a se organizar como pequenas comunidades culturais definidas, aparentemente ali o ser humano começa já a perceber que ele tem algum chamado interno ou alguma percepção para uma vida que transcende a materialidade das coisas. O ser humano, de todas as obras da criação, parece ser aquele único animal, de todos os animais, né, que encontram uma busca por sentido e propósito de vida. Então, nessa característica peculiar do ser humano, da busca por sentido e propósito de vida, a partir de uma conexão com o transcendente, ou com aquilo que eu gosto de chamar de sagrado, partindo da obra de um importante autor chamado Mircea Eliade, a partir dessa conexão com o sagrado, na hora que o ser humano faz essa busca de sentido e propósito, numa visão bastante cara a Viktor Frankl, eu entro no conceito de espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma característica inata do indivíduo que faz com que os indivíduos busquem sentido e propósito a partir de uma conexão com o transcendente. Nesse sentido, a codificação do transcendente é que vai, evidentemente, variar a partir de cada pessoa. Então, você vai ter grupos que vão vincular a sua espiritualidade a um conceito de transcendente pessoal, numa visão mais teísta, então, como, por exemplo, os cristãos, os muçulmanos, os judeus. Você vai ter grupos que vão vincular a sua espiritualidade a um conceito de sagrado mais amplo e difuso, como uma certa energia cósmica, como, por exemplo, a nova era, né? Você vai ter grupos que organizam a sua experiência espiritual ao redor de várias divindades, como os hindus. Então, a maneira como as comunidades humanas organizam e estruturam a sua espiritualidade enquanto grupo é que dá origem às religiões. Então, as religiões, elas não são inimigas da espiritualidade, como se a espiritualidade fosse um conceito mais puro e belo e despido de preconceitos, e as religiões fossem estruturas opressoras, estruturas cheias de dogmáticas, nada disso. As religiões, elas se organizam a partir de experiências espirituais de um determinado grupo de pessoas, ao redor de um determinado líder ou determinado guru, e elas codificam essa experiência espiritual para que outras pessoas possam viver essa experiência espiritual. E tanto é assim que as religiões codificam também a vida moral dos indivíduos, porque elas entendem que a espiritualidade não é algo apartado da realidade da experiência humana, ela é algo presente, tanto dentro da saúde, quanto do comportamento, quanto do âmbito da família, etc. Nesse sentido, nós temos que reconhecer que, diante de uma mulher que se encontra com uma doença grave, que coloca em risco a sua vida, que coloca em risco o seu bem-estar, que coloca em risco o seu relacionamento, que coloca em xeque os seus próprios conceitos de vida, isso pode desencadear uma experiência de sofrimento espiritual. Isso pode desencadear uma experiência de perda de contato com o sagrado. É muito comum, ou razoavelmente comum, que algumas pacientes digam para mim assim, doutor, eu acho que isso que está acontecendo comigo é um castigo de Deus, porque eu fiz isso ou aquilo. Então, há um duplo sofrimento, o sofrimento do câncer e o sofrimento da experiência da negação do sagrado. Quer dizer, eu além de estar doente, eu também estou apartado da experiência de Deus. Então, veja como pode se acumular uma quantidade enorme de sofrimentos e que, se eu não estou atento a isso para mergulhar na realidade dessa experiência, eu fico cerceado da capacidade de ajudar essa mulher a passar por essa situação e a ter uma evolução de cuidado em saúde que, de verdade, faça com que ela se sinta instrumento de um cuidado humanizado, objeto de um cuidado humanizado. Pois muito bem. Nesse sentido, os diagnósticos de sofrimento espiritual vão para além desse sentimento de culpa. Envolve raiva de Deus, né? Envolve perda e afastamento do culto. Então, são mulheres que, por exemplo, deixam de frequentar a sua religião, a sua igreja, ou que mudam de igreja na tentativa de encontrar alguma espiritualidade, ou mudam de religião e, de alguma maneira,
perdem um pouco suas raízes espirituais. Claro que há também, e aqui eu já quero levar a coisa para um lado positivo, há aquelas também que vão encontrar na espiritualidade os mananciais de energia, de iluminação, de capacidade de resiliência para passar por essa situação. E nesse caminho virtuoso, existe uma enormidade de estudos científicos que provam, né, ou que demonstram, que trazem evidências de que a espiritualidade é um elemento, sim, importante, sim, positivo, para o enfrentamento do câncer de mama, mostrando que a espiritualidade fornece melhor senso de esperança, a espiritualidade fornece menor índice de ansiedade e depressão, uma melhor experiência positiva com o tratamento oncológico e uma melhor aceitação da finitude. Então, há uma série de estudos que demonstram isso em vários grupos populacionais, mas não é por acaso que você tem um número crescente de evidências, particularmente na oncologia mamária, com os profissionais de saúde envolvidos no cuidado dessa população, atentos a essas demandas que provêm dessas mulheres. Nesse sentido, é fundamental que o agente de saúde, que o médico, a enfermeira, a equipe que se organiza ao redor do paciente, esteja atenta aos sinais de sofrimento espiritual e também se coloquem como provedores de cuidado espiritual. Mas veja só, não se trata de que nós retornemos a um certo xamanismo, aonde o oncologista volta a ser o padre, o oncologista ele tem que ser uma espécie de pastor, uma espécie de guia espiritual, de imã, de rabino, nada disso. Nós estamos falando de um sistema de saúde que seja capaz de reconhecer as demandas espirituais e seja capaz de ofertar cuidado espiritual, que seja capaz de construir pontes. Porque nos pacientes que estão mergulhados no tratamento oncológico, muitas vezes, o lugar que eles mais frequentam ao longo de meses é o hospital, é a unidade de internação. As pessoas com as quais eles mais falam são os enfermeiros, são os médicos. Eu vejo isso diariamente. E se esse ambiente é um ambiente que traz à tona o tema da espiritualidade, que dialoga o tema da espiritualidade, que consegue fazer com que a espiritualidade permeie a assistência, ainda que de uma forma subliminar, isso é, sem dúvida, uma experiência de cuidado humanizado. Nós temos tido uma experiência bastante positiva no Hospital São Camilo Pompeia, onde eu atuo, no qual nós estamos organizando um treinamento de todas as enfermeiras da assistência oncológica e de hematologia para a realização de uma anamnese espiritual mínima, de um conjunto de perguntas estruturadas que permitam um diálogo entre o profissional de saúde e o paciente, com um foco na espiritualidade do paciente, sem fazer proselitismo, sem fazer nenhum tipo de intervenção no sentido de convertê-lo, mas objetivando trazer informações da realidade espiritual da paciente à tona, para que aquilo possa compor com naturalidade o tratamento e para que o tema da espiritualidade possa fazer parte dos debates. Né? Então, eu, na minha experiência também prática, trago isso à tona sempre das pacientes. Pacientes que me acompanham e que eu cuido, uma das primeiras coisas que eu vou falar, eu falo, olha, daqui para frente eu quero que a senhora aumente a sua atividade religiosa. Doutor, o senhor está me prescrevendo oração? De certa forma, sim. Né? Se você vai orar, se você vai meditar, se você vai contemplar, isso me importa pouco no âmbito prático. O que eu quero é que a senhora fortaleça a sua espiritualidade, porque eu sei que a espiritualidade, ao proporcionar sentido e propósito, ao proporcionar uma sensação de cuidado, uma sensação de presença do divino, ela se torna um instrumento muito poderoso, muito positivo, na superação de diversas situações dentro do universo oncológico. E as pessoas que cuidam de pacientes com câncer também teriam aqui para nos dar ao longo dessa noite inúmeros relatos de como elas verdadeiramente vivenciam, né? Pessoas que estão evidentemente preparados para passar por qualquer tipo de situação, porque já se sentem
espiritualmente fortalecidos dentro da sua fé, dentro da sua crença. Né? E isso é importante porque muitas vezes a gente tem uma visão da espiritualidade apenas como uma fonte de milagres. Ou seja, eu trago a espiritualidade à tona dentro do universo do câncer de mama, quase que como uma experiência, digamos, de pedir pela cura. E você vai perceber que, embora isso esteja presente, e embora sejam muito frequentes as peregrinações, as promessas, né, os rituais religiosos nos quais se pede a intervenção do divino para que se obtenha determinadas curas ou determinados milagres, não é esse o papel principal ou o papel único das experiências em espiritualidade. As experiências em espiritualidade permitem às mulheres reconstruir os seus vínculos afetivos dentro da família, né? Reconstruírem os seus vínculos afetivos consigo mesmo, se perceberem enquanto indivíduos humanos, mesmo diante das mutilações do tratamento, né? Se perceberem enquanto amados e queridos, mesmo quando são abandonadas pelos seus parceiros ou parceiras. Então, nesse sentido, nós temos que lançar o nosso olhar para a espiritualidade não apenas como um objeto, um instrumento no qual eu me aproprio do sagrado, mas como uma dimensão do ser humano que, uma vez engrandecida, constitui uma base firme sobre a qual se é possível enfrentar diversas situações. Né? Apenas para contar um caso, eu me lembro de uma paciente que eu cuidei durante alguns anos, enfermeira, mãe de médicos, esposa de médicos, e uma vez eu perguntava para ela assim, eu falava, mas eu havia recentemente publicado um livro sobre a questão da espiritualidade e oncologia, e ela trouxe o livro e a gente começou a falar sobre esse tema. E ela falou, doutor, o senhor me trouxe uma reflexão no seu livro do quanto eu devo ser grata à minha doença. Eu falei, mas mulher, como é que você me traz isso aqui à tona? Você tem uma doença... Quer dizer, eu fiquei pensando na minha cabeça, você tem uma doença incurável, uma doença de tratamento crônico, mas uma doença potencialmente fatal. E aí ela me disse, olha, porque eu comecei a perceber que, a partir daquilo que eu sou espiritualmente, eu tenho a oportunidade agora, ao olhar para a minha limitação corporal, de reconstruir uma série de coisas que eu preciso deixar em ordem. Ao ponto dela chegar e me dizer, em uma das nossas consultas, que o câncer era o seu maior professor. Mas, evidentemente, isso só era possível para ela a partir do momento que a espiritualidade e a sua resiliência foi capaz de colocá-la, enquanto mulher, para acima da doença. A espiritualidade permite projetar dentro do indivíduo, dentro da pessoa, valores como esperança, né, que fazem com que o indivíduo se projete para além da experiência do adoecimento e se perceba como parte de algo maior. Então, a doença, ainda que ela me limite a atividade física, ainda que ela me limite durante alguns meses de tratamento, ou ainda que ela limite a minha vida, porque, evidentemente, eu vou talvez morrer por essa doença em determinadas situações, eu sou algo que vai para além disso. E o que me garante isso é a minha vida espiritual, é o conjunto da minha fé, são os princípios e valores que embasam a minha existência. Mas isso é importante que eu diga a vocês que nem sempre se dá dessa maneira linear e nem sempre se dá dessa forma sólida. Nós vivemos tempos muito duros no âmbito da vida espiritual, se vocês me permitem. Aqui é uma crítica sociológica, não temos tempo para eu alongar isso, mas, de alguma maneira, há na nossa cultura um certo ranço em relação à vida espiritual, e quando a vida espiritual é acolhida nos ambientes de debate, é sempre de uma forma muito diáfana, é sempre de uma forma muito etérea e sempre de uma forma inócua. Né? Então, como se a espiritualidade fosse uma espécie de lustre a mais, como se a espiritualidade fosse algo que, de alguma maneira, fosse uma coisa bonita, algo de contos de fadas, quando, na verdade, a espiritualidade verdadeira mergulha o indivíduo em um profundo senso
de conflito consigo mesmo, porque se trata de buscar as raízes da sua essência, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, qual a razão e sentido da minha vida. E a impressão que dá é que, de alguma maneira, na nossa cultura, nós passamos muito tempo lidando com supérfluos e quase que anestesiados desses temas fundamentais relacionados ao desenvolvimento e ao crescimento espiritual. A espiritualidade, e aqui também eu deixo a minha contribuição ou a minha dica, né? Embora ela seja uma virtude inata, ela seja uma esfera inata do indivíduo, ela deve ser desenvolvida. Ela deve ser desenvolvida a partir de um esforço consciente de vontade e de intelecto. Então, o desenvolvimento da espiritualidade não passa apenas por questões afetivas, mas passa por rotinas de oração, de meditação, de leituras, de estudo, de encontro consigo mesmo, exercícios que muitas vezes não fazem parte da rotina da maior parte das pessoas, né? Então, nesse sentido, é importante que se destaque a espiritualidade não apenas no adoecimento, mas como realmente um componente da vida humana que deve ser valorizado e, evidentemente, mais valorizado ainda quando você está diante de uma doença grave como o câncer de mama, né? Nesse sentido, o que eu penso, né, é que nós, dentro do âmbito da academia, aqui deixando uma mensagem de esperança para que vocês não se contaminem com algum tipo de pessimismo, eu acho que isso vem crescendo e vem vindo à tona muito também por conta da demanda das pacientes, né? E também da sua, digamos, do seu protagonismo ao ajudarem umas às outras. Então, as redes sociais também permitiram isso e permitiram com que muitas mulheres partilhem a sua experiência de adoecimento de uma forma positiva, de uma forma espiritualizada, trazendo à tona a maneira como compreendem e codificam o sofrimento, facilitando a outras tenham de verdade esse encontro e tenham de verdade essa experiência espiritual. Tá? Eu acho que era isso um pouco que eu tinha para dizer, né? A Cláudia me mandou uma mensagem antes, delimitando mais ou menos quanto tempo eu tinha para falar. Eu poderia falar por horas a fio, mas acho que eu já consegui transmitir um pouco da mensagem que eu tinha para falar hoje com vocês. Meu foco foi falar mais sobre pessoas e sobre como a espiritualidade se insere dentro do cerne do ser humano, seja na superação do câncer de mama, mas fico, evidentemente, à disposição para discutir questões relacionadas propriamente ao câncer de mama com muita tranquilidade. E, novamente, reforço a minha alegria e a satisfação de estar aqui hoje e fico à disposição de vocês para eventuais perguntas. Obrigada, doutor Felipe. Eu delimitei o tempo mesmo, mas também nós ficaríamos aqui horas e horas ouvindo, tenho certeza que teria muito mais coisa para falar. Nós tentamos nesse evento, né, dar um enfoque toda vez que temos o evento do Outubro Rosa, nós tratamos da questão do câncer de mama, da questão clínica, física, da importância, né, que é muito importante, mas a gente esquece de ter o olhar para a questão da espiritualidade. E percebemos, né, o quanto é diferencial nos tratamentos. E conversando, né, falei, deixa eu falar com o doutor Felipe, que eu sei que ele tem um trabalho nesse assunto, e para a gente trazer esse outro olhar, principalmente nesse momento que estamos passando, né, de pandemia, a gente tem que meio que ressignificar nossas vidas como um todo, e principalmente no contexto da questão do câncer de mama, que é uma questão muito delicada, uma fase difícil, e a gente observa que muitas vezes tem muito diferencial de como, né, você vê algumas pessoas, alguns casos, como a pessoa encara, enfrenta pela fé que tem, independente de qualquer tipo de religião, que estatisticamente há diferenças no tratamento, né? E eu até queria perguntar inicialmente, esta visão, esse olhar para o profissional da medicina, isso é tratado em faculdade, é passado, houve uma mudança nos últimos tempos, isso vem crescendo, qual que é a sua percepção nesse sentido, doutor Felipe?
Olha, Cláudia, a minha primeira experiência com espiritualidade e saúde foi no meu segundo ano da faculdade de medicina, na Escola Paulista de Medicina, isso há uns bons anos atrás, num curso oferecido em modelo eletivo pelo professor Valdir Reginato. E naquela época o Valdir era um cara de vanguarda, talvez fosse 3 ou 4 movimentos semelhantes no Brasil inteiro. Hoje me surpreende, assim, semanalmente ou a cada 2, 3 semanas a gente tem algum tipo de aula para alguma universidade, para ligas acadêmicas, para... Eu acho que esse tema ele entrou dentro da faculdade de medicina, mas ele entrou talvez muito pela demanda dos próprios alunos, muito mais do que pela estruturação propriamente dos currículos, né? Mas sempre que esse tema vem à tona, viu, Cláudio, eu sempre polemizo um pouco. Por quê? Eu acredito que a academia ela é incapaz de preparar o médico do ponto de vista pessoal, né? O que eu quero dizer com isso? A gente não pode também jogar nas costas da academia, nos 6 anos da faculdade de medicina, de alguma forma, a exigência, né, de tornar o camarada um camarada sensível, um camarada que tenha repertório, um camarada que seja capaz de entender e compreender a história dos seres humanos. O que a academia pode oferecer no âmbito da espiritualidade são evidências do valor da espiritualidade e algumas ferramentas padronizadas de acesso a esse tema para que o indivíduo, ainda que de uma forma protocolar, seja capaz de fazer essa abordagem inicial, né? Então, eu dou um exemplo. Eu, ao longo de 6 anos da academia, fui treinado em diversas ocasiões para fazer parto. O que não quer dizer que hoje eu me sentiria à vontade para fazer um parto, mas, de alguma maneira, os passos do parto ficam na minha cabeça e talvez numa situação de urgência isso pudesse vir à tona como uma habilidade escondida, né? Mas, de alguma forma, eu acho que o tema da espiritualidade ele deve permear o currículo médico, não apenas nesse sentido técnico de você fazer uma abordagem da espiritualidade, ou de você ser capaz de fazer uma anamnese espiritual, ou ter uma sensibilidade ao tema da espiritualidade, mas como uma questão propriamente vocacional, né? Do sentido real de cuidar da história das pessoas. E isso, eu acho que passa por um certo discernimento anterior à própria academia. Hoje, a medicina, infelizmente, no nosso país, é uma profissão que teve uma verdadeira explosão do número de pessoas ingressantes e me faz realmente questionar se nós temos um volume tão grande de pessoas, de fato, vocacionadas a cuidar da história das pessoas, né? Porque eu falo isso com muita tranquilidade, Cláudia, e sem nenhum tipo de autovaloração. É muito duro cuidar de pessoas doentes. É muito exaustivo, é cansativo você de verdade participar da assistência das pessoas enquanto elas adoecem, particularmente no universo da oncologia, onde nós estamos falando de doenças graves e de dramas que envolvem diversos aspectos do indivíduo, né? Então, acho que, além do esforço da academia no intuito de trazer o tema da espiritualidade, eu acho que a academia tinha que estar preocupada, e eu acho que não está, verdadeiramente com a vocação dos ingressos às faculdades que nós temos no país. Verdade, doutor Felipe. Bom, eu vou abrir a palavra, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. Doutora Riva, quer comentar alguma questão? Doutora Cláudia, nós temos aqui, doutor Felipe, no chat do YouTube, 2 presidentes de comissões que trabalham com a gente na Subseção Santana que fizeram 2 perguntas, se o senhor não se importar de respondê-las. A doutora Juliana Formigoni fez o seguinte questionamento: se os familiares forem incluídos nesse círculo espiritual, se isso ajuda no tratamento, tá? A inclusão dos familiares. Uma outra questão que ela perguntou também é referente ao título do seu livro. Doutora Juliana Formigoni é presidente da Comissão de Direito Civil da OAB Santana.
Eu vou responder a segunda primeiro, que é mais fácil, né? Esse livrinho aqui, Espiritualidade e Oncologia, né? É um livro que eu tive a oportunidade, na verdade, de editar e participar de alguns capítulos, e tenho a companhia de grandes amigos, Dr. Diego Tolói, o mestre em psicologia Paulo Antônio Andrade, o Dr. Tiago Pugliese Branco, que hoje é uma das pessoas de mais destaque em cuidados paliativos do país, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar com eles na edição desse livro. Mas, voltando à primeira pergunta, que é a mais desafiadora. A questão da família. Isso depende muito da dinâmica familiar, né? E de como o paciente está imerso na dinâmica religiosa familiar. Ou felizmente, infelizmente, eu não sei. Eu acho que assim, talvez seja infelizmente, porque é mais difícil de lidar quando a diversidade religiosa da família é muito grande, porque você não consegue alinhar muitas expectativas, né? Então, às vezes, você está diante de um paciente muito grave e que talvez vá ter um desfecho desfavorável, e a família, às vezes, dentro do âmbito, digamos, espiritual, do que vai acontecer depois, tem visões tão diferentes que você não consegue alinhar muito a expectativa que elas vão ter, e isso, às vezes, gera até conflitos. Mas o que eu queria dizer é, se o indivíduo, se o paciente tem uma fé que, de alguma maneira, encontra eco entre os seus familiares, é evidentemente que é muito harmônico quando os familiares conseguem mergulhar nesse contexto assistencial. Eu tenho, por exemplo, um paciente, um jovem paciente que é vitimado de um câncer de estômago, cuja mãe nunca eu a vi, em algum momento, sem estar com um terço na mão do lado do filho. Eu não a vejo em nenhum lugar. Assim, eu vou no centro oncológico fazendo químio, ela está do lado dele com o terço na mão. Vou passar visita quando ele está internado, ela está do lado dele com o terço na mão. Ele vai fazer um raio-x, ela desce com ele no raio-x com o terço na mão. Né? E eu brinco, assim, eu chamo ela de mãe, né? E peço a bênção para ela. E é uma das bênçãos mais sinceras que eu recebo no meu cotidiano, né? Que é a bênção de uma mãe que ora pelo filho. Então, nesse sentido, a família, quando ela decide contribuir, participar da assistência espiritual do paciente, e o paciente se sente à vontade com isso, sem dúvida, é uma ferramenta poderosíssima. Isso é muito presente em grupos religiosos mais organizados. Então, entre os cristãos, isso é muito comum, entre os judeus, principalmente, isso é muito forte, a presença da família, os ritos familiares, né? Assim, aqui entra também um outro ponto, talvez valesse uma noite de debate só sobre esse ponto, que são as experiências de espiritualidade cada vez mais individualizadas. Se, por um lado, a experiência se a experiência espiritualizada, cada vez mais pessoal, individual, individualizada, ela dá ao indivíduo uma certa liberdade, entre aspas, a gente poderia até discutir esse conceito de liberdade. Por outro lado, ela perde um pouco essa câmara de ressonância social familiar, e que isso é uma dimensão da espiritualidade importante, a dimensão comunitária, particularmente nos momentos de sofrimento. Muito obrigada. Doutor, uma última pergunta aqui também do nosso chat do YouTube, Facebook, que estão todos nos acompanhando. Uma pergunta muito interessante de um outro presidente de comissão da nossa subseção, doutor Luiz Carlos Cremonesi. Ele pergunta o seguinte: e o câncer de mama no homem? Existem pesquisas aí neste âmbito da espiritualidade também, assim como esse olhar para a mulher, doutor Felipe? O câncer de mama em homem é uma doença muito rara. Então, é uma população pequena, desconheço um estudo que seja focado especificamente nessa população. Os homens raramente desenvolvem câncer de mama, exceto, talvez mais comumente, com determinadas mutações hereditárias, né? Mas é muito raro. Mas aqui entra o câncer de mama, ele, talvez a sua particularidade maior e talvez algumas questões que se levantam de uma maneira mais forte no tema da espiritualidade se deve
principalmente, ou talvez pelo fato de acometer principalmente as mulheres e, de alguma forma, trazer à tona determinados questionamentos que são próprios da feminilidade e da maneira como a mulher se organiza dentro da família, dentro das suas relações interpessoais. Né? Então, é uma doença bem incomum em homens, né? Mas evidente, quer dizer, a gente poderia incluir os homens com câncer de mama dentro do tratamento do câncer de uma forma mais ampla, e é claro que muitos dos princípios que eu apliquei hoje aqui no nosso debate se estendem a pacientes com câncer de cólon, com câncer de pâncreas, câncer coloreto, enfim. Obrigada, doutor Felipe. Doutora Cláudia? Bom, eu vou passar aqui a palavra para o nosso professor, o diretor tesoureiro, doutor Matheus, para ver se ele tem alguma colocação. Doutor Matheus está com a palavra. Doutor Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Eu achei fantástica porque o senhor colocou de forma muito objetiva, muito clara, de forma muito cristalina. E, obviamente, isso não é só de interesse das mulheres, é de interesse também de nós homens, obviamente, porque nós propagamos e levamos informações, principalmente quando nós pertencemos a uma casa de cidadania, como é a OAB. A questão que eu colocaria para o senhor é que eu teria, o senhor até pela sua experiência profissional, a questão da religiosidade em si, que eu colocaria da forma que o senhor colocou aqui, seria um aliado a mais nesse tratamento, ou que eu me fiz entender dessa forma. Ele poderia levar uma maior longevidade à perspectiva de morte dessa pessoa? A pessoa conseguiria, pelo menos em tese, existe alguma experiência, o senhor que é um profissional da área, a pessoa que se entrega a uma questão religiosa, e aqui nós não apontamos nenhuma religião, longe disso, porque o senhor não fez uso em nenhum momento, e eu também acompanho desse entendimento, essa crença em detrimento dessa enfermidade, dessa patologia, poderia estender mais o tempo de vida dessa pessoa? Há essa possibilidade? Olha, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que, no âmbito geral, pessoas religiosas vivem mais. Isso é um dado estatístico levantado em diversos grupos de trabalho nos Estados Unidos e dentro de alguns países europeus. Né? Pessoas religiosas vivem mais, por vários motivos, principalmente porque as comunidades religiosas definem certos padrões de comportamento que previnem, por exemplo, claramente o suicídio. Né? Então, de uma forma geral, pessoas que são mais espiritualizadas e religiosas tendem a suicidar-se menos por determinados princípios e valores que são inculcados progressivamente ao longo do crescimento religioso e espiritual. Pessoas mais religiosas tendem a ter hábitos alimentares melhor. Não é à toa que, por exemplo, quando você pegar as grandes tradições religiosas do mundo, como, por exemplo, o budismo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, todas elas possuem regras alimentares, né? Porque compreendem o ato de alimentar, não apenas o ato de viver imerso dentro da espiritualidade. Então, essas pessoas tendem a ter comportamentos sexuais de menor risco do ponto de vista de número de parceiros, tendem a ter menos parceiros. Elas fumam menos, elas usam menos drogas, consomem menos álcool. Então, assim, né, eu não estou discutindo o fenômeno sociológico em si, estou discutindo apenas os fatos, né? E não necessariamente apregoando que você encontre uma religião para viver mais. Mas eu quero dizer que esses princípios comportamentais que vêm acompanhados do arcabouço cultural de uma religião protegem a sua comunidade religiosa, pelo menos de uma forma geral, de determinados tipos de comportamento e fazem com que elas vivam mais. No âmbito do câncer, da pessoa que já está propriamente adoecida, faltam dados prospectivos que comprovem isso. O que eu posso falar a partir da minha prática é que as pessoas com mais espiritualidade, elas passam melhor pela experiência de adoecimento. Eu posso dizer que elas sofrem menos, porque
possuem fontes internas e externas de resiliência e esperança mais robustas. Tá? Isso é evidente tanto na literatura científica que a gente tem hoje, quanto na prática. Então, isso não impede, e aqui eu já faço uma certa autodefesa, que a religião possa ser, em determinados contextos, um empecilho à assistência em saúde. Ou seja, que determinados princípios da religião de um indivíduo impeçam o acesso a certos tratamentos ou dificultem uma assistência em saúde dentro daquilo que a equipe planejou. Então, como, por exemplo, você tem determinados tipos de religião que não aceitam a ideia, quer dizer, não determinados tipos de religião, na verdade, determinados tipos de religiosidade, porque uma coisa é o que a religião prega no seu âmbito doutrinário, né? Outra coisa é aquilo que a pessoa vive. Então, religião é esse conceito mais amplo e é aquilo que está nos livros e na tradição. E religiosidade é aquilo que a pessoa vive da religião de fato, né? Então, existem algumas religiosidades que vão, por exemplo, ser contra cuidados paliativos, fazendo com que o paciente tenha que ser submetido, mesmo fora de perspectivas terapêuticas, a procedimentos inúteis, invasivos, dolorosos, enfim. Né? Então, mas essas são, de certa forma, situações muito particulares e isoladas. Na maior parte das vezes, tanto a espiritualidade quanto a religiosidade são componentes positivos dentro da assistência. Muito obrigado pela gentileza. É um prazer. Bom, doutor Felipe, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Fabiana Medeiros, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB Santana. Doutora Fabiana, com a palavra. Obrigada, doutora Riva. Boa noite a todos, boa noite, doutor Felipe. Excelente explanação. Muitas das questões aqui já foram respondidas, né, com as demais perguntas, mas eu queria apenas fazer, então, uma observação por conta disso. O câncer de mama, ele tem, assim, uma origem de mágoa que as mulheres desenvolvem com relação a isso, e aí essa coisa de se apegar à religião ou à espiritualidade, à crença que ela tem, acaba fortalecendo ela depois nesse sentido, dela buscar as respostas que ela vem, né? Que conforme você foi falando, até foi encaixando. E com relação aos médicos, quando faz esse estudo, seria mais para entender um pouco mais o outro, né, o ser humano de um modo geral, e tentar respeitar essa religiosidade do paciente ou da família dele, para que não tenha um conflito, até mesmo dentro do trabalho de vocês, no atendimento com relação às pessoas e esse cuidado com relação a elas. Eu acho que tudo isso já foi meio que encaixando, né? Mas eu acho que esse ponto de parar para estudar, entender o ser humano na religiosidade dela, né? Ou dele, da família, isso eu acho que é muito importante, principalmente na área médica. O respeitar o outro é muito importante. Eu acho que tudo isso vai somando, né? Então, eu queria saber, assim, se realmente esse o ponto de chegar a respeitar a pessoa, se é esse o ponto que você estava explanando, que é o ponto da minha questão aqui. Obrigada. Eu agradeço a pergunta. Acho que vai para além de respeitar, né? Porque eu posso respeitar você, mas eu posso não me interessar por você. Essa é algo que é possível, né? No âmbito da assistência e espiritualidade, é mais do que respeitar, é de fato interessar-se, é de fato querer saber ativamente sobre como o indivíduo vive a sua experiência espiritual e religiosa durante o adoecer. É disso, na verdade, é disso que se trata. E, na verdade, acho que você usou uma frase muito feliz, essa é uma oportunidade de crescimento do profissional. Eu aprendo com os meus pacientes diariamente. Então, eu aprendo com os meus pacientes não só sobre as suas religiões diversas, mas aprendo também sobre a forma como eles vivem, de repente, a minha própria religião. Então, é uma troca, é um comunicar-se com o outro num campo que vai para além daquela comunicação habitual do médico, né? Absolutamente entediante.
Se algum de vocês aqui já ficou internado, conhecem as perguntas-chave que vão ser feitas. Ele vai chegar, vai perguntar se você comeu, se você dormiu, se você sentiu dor, se você fez xixi, fez cocô. Essencialmente, essas são as perguntas que o médico faz quando entra no quarto. E quanto mais rápido se responde, mais rápido ele sai. Então, é assim, de alguma maneira, a inclusão da espiritualidade no modelo assistencial permite, evidentemente, um maior respeito pelo outro, porque eu também o encaro como um indivíduo dotado de uma história, a espiritualidade facilita isso, e diversifica os temas do que vão ser discutidos no quarto durante a assistência médica. Eu tenho pacientes que passam 2 meses internados comigo. Então, se toda vez que eu entrar no quarto eu fizer apenas as perguntas de praxe, vai chegar uma hora que ele vai colocar uma placa na porta do quarto. Não entre eu dormi bem, eu não estou com dor, eu fiz cocô, fiz xixi e comi, tá certo? Então, isso permite aos meus pacientes, a mim, como profissional, ter digamos, áreas de intersecção que me permitem mergulhar na história das pessoas. E com muito prazer, eu posso dizer isso, que é muito gostoso quando você, um paciente, depois te dá um feedback de que você fez diferença na história dele. Recentemente, essa semana, eu perdi um paciente muito querido, uma pessoa que adoeceu num contexto muito dramático, e para mim foi muito importante, quando terminado o processo de morte, a família me deu um feedback me agradecendo pelo meu cuidado, não apenas no âmbito profissional, mas pelo meu cuidado como pessoa naquele momento de adoecimento. E para mim isso tem um valor muito grande, porque agradecer quando as coisas foram bem é muito fácil, né? Acabou o tratamento, você ganha uma champanhe, ganha uma garrafa de vinho e tal. Agora, agradecer quando seu familiar morreu significa que, de fato, você participou disso, não apenas como médico, porque, objetivamente, como médico, talvez você tenha falhado, entre aspas, né, numa concepção mais tradicional, mas, como ser humano, talvez você foi capaz de fazer algo diferente. Perfeito, doutor Felipe. Vou passar agora a palavra para a doutora Bárbara Felipe, a presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santana. Doutora Bárbara, com a palavra. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer no seguinte sentido. O doutor trouxe para a gente a questão da espiritualidade com relação aos pacientes que se achegam mais à espiritualidade, se aproximam mais, e com relação aos pacientes que têm raiva. Eles acabam tendo raiva de Deus e tendo aquela percepção de culpa. E aí eu gostaria de saber quais são os desafios que a equipe médica enfrentam com os pacientes que agem dessa forma. Qual que é o tipo de tratamento que vocês fazem e se ele acaba ficando um pouco mais complexo diante da atitude e da posição do paciente? Olha, eu posso dizer com muita tranquilidade que boa parte das equipes de saúde são simplesmente alheias a esse tipo de sofrimento, tá? Ou porque não demandam tempo, ou porque não demandam interesse por essas questões. Mas para aqueles que vão mergulhar nesses temas e vão trazer eles à tona, eles vão enfrentar desafios grandes, né? Esse talvez seja até um motivo pelo qual esse tema seja um tema complexo para abordagem dentro do cuidado em saúde, porque ele traz à tona, às vezes, desafios enormes. E esse é o tipo de desafio que vai exigir cuidado especializado. E aqui eu trago um elemento do cuidado, que é o especialista em espiritualidade, o capelão. Então, aqui, o capelão hospitalar, ele tem um papel fundamental nos pacientes que desenvolvem sofrimentos espirituais específicos, como raiva ou culpa diante de Deus. Por quê? Dependendo da maneira como o paciente organiza e estrutura a sua concepção sobre o sagrado, ele vai precisar de um cuidado especializado, ele vai precisar de alguém que seja capaz de dialogar no âmbito teológico, no âmbito religioso, que faça sentido à pessoa que está ouvindo, para, de alguma maneira, reconstruir essa posição do indivíduo diante de Deus. Não sei se eu me fiz claro, né? Ou seja, vou dar um exemplo clássico. Um paciente cristão, que é um ramo, um ideário religioso qual eu entendo melhor. Um paciente cristão que, de repente, acha que está sendo punido por Deus por um câncer de mama.
Isso é grosseiramente contrário à teologia cristã, seja ela a teologia cristã protestante ou a teologia cristã católica ou ortodoxa, né? A teologia cristã não compreende a perspectiva de um Deus que pune, né? Deus, de alguma maneira, permite o mal por um certo mistério insondável, e aí o porquê, o para que acontece algo de ruim com cada indivíduo está dentro dos desígnios divinos, né? E aí veja a importância de um líder espiritual que chega nesse quarto, que chega nesse paciente, e vai ter que reconstruir com ele uma imagem de um Deus que não é um Deus punitivo, mas é um Deus amoroso. Então, ele vai ter que reconstruir a percepção do sagrado e do divino. Isso vai se dar de várias formas, com diálogos, com leituras, com intervenções de musicalidade, de arte, enfim, com um repertório próprio do especialista no âmbito do cuidado espiritual. Então, é importante que a gente também tenha à mão uma nova geração de capelões, que não são apenas voluntários que saem das igrejas e entram nos hospitais, mas que sejam profissionais, contratados e vinculados pelos hospitais, treinados para lidar com pessoas doentes e que sejam capazes de agir junto com a equipe de saúde diante de sofrimentos espirituais complexos. Tá? Isso é algo que no Brasil ainda é presente em pouquíssimos hospitais, sendo bem sincero. Tá? Você ter uma capelania dedicada a um hospital, treinada para abordar questões espirituais, é algo que a gente ainda, infelizmente, está longe de ter na maior parte dos serviços. Sem microfone. Pelo adiantado da hora, doutor Felipe, eu vou passar a palavra para o doutor Peter, nosso presidente, fazer as considerações finais. Doutor Peter. Excelente, doutor Felipe. Muito obrigado pelas explanações. Eu tinha certeza absoluta que esta live alcançaria os seus objetivos, e esta certeza ela veio quando a doutora Diva adentrou a sala dizendo que ela estava com outros afazeres e outras atribuições, agora teve que sair por compromissos profissionais. Então, é a vida, é a luta da mulher advogada. E logo no início, as minhas expectativas, elas foram preenchidas, as minhas lacunas, ao menos elas foram preenchidas com a explanação, com as palavras de Vossa Excelência, conforme disse o doutor Matheus, muito bem colocadas, de forma objetiva e completo de mulheres advogadas. Então, a OAB Santana hoje realmente esteve e está em festa, tema que, embora polêmico, Vossa Excelência colocou uma luz para nós sobre a questão do câncer de mama. Ficaríamos aqui, evidentemente, como diz a doutora Cláudia, o adiantado da hora, ficaríamos até tarde, até mais tarde, estenderíamos falando sobre esse tema, porque é um tema apaixonante, não só para as mulheres, como para nós, homens, que temos ao nosso lado as mulheres. Então, receba a nossa gratidão, o nosso afeto e por tudo que Vossa Excelência trouxe esta noite para a OAB Santana. Essas palavras de gratidão e gratidão a todas as presidentes de comissões que estiveram presentes hoje aqui na sala e aquelas que não puderam, evidentemente, estar presentes por motivos alheios à sua vontade. E dizer que a OAB Santana está atenta a esse tema, não só no outubro rosa, onde todos falam, a OAB Santana está atenta e oportunamente gostaríamos de trazer Vossa Excelência, doutor Felipe, para que fale um pouco mais para nós, para as mulheres especialmente, sobre temas ligados à saúde da mulher, especialmente da mulher advogada,
porque elas são os sustentáculos, elas são a nossa sustentação na Ordem dos Advogados do Brasil e, por que não, no país inteiro, por sua condição de fortalecimento, de serem as colunas de sustentação da família e da sociedade. Com essas palavras de agradecimento, eu devolvo à doutora Cláudia para que proceda ao encerramento desta noite magnífica. Antes disso, doutora Riva, quer fazer alguma consideração final? É só deixar aqui a minha emoção pelas palavras do Dr. Felipe, pela minha emoção pelas palavras do Dr. Peter. Estou concluindo a minha sexta-feira muito diferente de quando eu iniciei neste evento. Dr. Felipe, muito obrigada. É um prazer. Honra. Doutor Felipe, eu agradeço, muito obrigada não só pela palestra, mas também parabenizo pelo excelente trabalho que você faz. Um ser humano especial que brilhantou a nossa noite, o nosso evento. Muito obrigada de coração. Está convidadíssimo para quando quiser. A OAB Subseção Santana está com as portas abertas. Foi muito esclarecedor. Nós vamos encaminhar por e-mail uma laura de agradecimento, mas essa laura estará na OAB esperando a sua visita, tão logo seja possível. Vamos tomar um café, entregar pessoalmente. Estamos de portas abertas sempre que precisar. E eu agradeço também a presença das nossas convidadas especiais aqui presentes. Muito obrigada. A subseção conta com a parceria de todos os presidentes de subseção. Nós somos um trabalho unido, a gente faz para essa subseção decolar, né, doutor Peter? O trabalho é árduo e de todas nós aqui. Então, convidadas muito especiais, obrigada pela presença. As que não puderam vir, depois vão assistir também, porque está imperdível. E eu agradeço de coração, doutor Felipe, muito obrigada. Foi uma honra, Cláudia. Obrigado novamente pelo convite. Fiquem com Deus e eu fico à disposição para qualquer outra eventualidade. Obrigada, gente. Boa noite.